Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de estar contando para vocês uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo tem poucos dias porque eu também não sabia. A história da primeira fotografia. A primeira fotografia de uma pessoa, ela foi tirada por Louis Daguerre em 1838. Esse homem, quando ele foi fazer essa foto, ele pegou uma tarde em uma praça movimentada, uma avenida movimentada de Paris, e ele foi fotografar um homem. Mas, por incrível que pareça, quando a foto saiu, só tinha o homem na foto. Em pleno horário, onde o trânsito era intenso, de carruagens, de pessoas passando, cavalos, porque a gente está falando da época de 1800 e alguma coisa. Agora, o intrigante é porque só saiu o homem na fotografia. Porque as outras pessoas, cavalos, carruagens que estavam em movimento, elas não participaram da revelação da foto. Porque para fazer uma foto naquela época, o objeto ou a pessoa a ser fotografada tinha que ficar imóvel por 7 minutos. E como os outros elementos que estavam presentes naquele ambiente estavam em movimento, somente aquele homem que estava tendo as suas botas engraxadas é que saiu na fotografia. E o interessante é que muitas das vezes, para que algo exista, precisa acontecer uma quietude. Nos tempos de hoje, a gente vive um tempo frenético, um tempo de correria, um tempo onde tudo é muito rápido
Nós estamos na era do fast food, comida rápida, do drive-thru. Você não entra nem dentro da farmácia mais para fazer uma compra, você compra do lado de fora, lanches, por aí vai. Uma gama de situações onde tudo é muito rápido. E por causa dessa rapidez, muitas vezes a vida vai passando e nós deixamos de perceber certas coisas que são extremamente importantes. E nessa velocidade do tempo, nós adoecemos, nós perdemos a percepção de coisas muito interessantes que estão à nossa volta, mas porque passamos rápido demais, nós não prestamos atenção. Olhe só para você ver uma coisa. Um câncer, por exemplo. O câncer, ele é uma multiplicação de células defeituosas. Por quê? Porque não teve tempo dela se multiplicar de forma correta, porque foi muito rápido e as suas organelas que estão ali dentro, o seu material genético, não foi duplicado, não foi multiplicado de forma correta porque não teve tempo. E formam células defeituosas, e formam tumores, e formam câncer. A nossa vida, ela está cheia de cânceres, não apenas um câncer físico, patológico, de uma doença, enfermidade, mas de coisas que nós não permitimos que o tempo amadureça, que o tempo permita que aconteça de forma adequada para que a gente possa experimentar das coisas como elas deveriam ser. E por causa disso, nós vivemos num frenesi, nós vivemos numa correria e isso causa muitos problemas em nós. Causa problemas no nosso trabalho, estamos sempre correndo, causa problemas dentro de casa, não temos tempo para nada, causa problemas na nossa vida pessoal, física, enfermidades, alterações psicológicas, entre tantas outras coisas, por causa das correrias do dia a dia. E uma das coisas que eu gostaria de destacar e pensar com você é que no meio dessa correria, muitas vezes, nós não ouvimos Deus querendo falar conosco. E na nossa pressa, às vezes, não paramos nem para ouvir aquelas pessoas que nós enxergamos que estão à nossa volta, quanto mais Deus que nós não vemos. Mas a verdade é que o tempo todo, Deus está presente perto de nós, deseja se relacionar conosco, deseja falar conosco e se revelar a nós. E muitas vezes nós até mesmo buscamos Deus, mas chegamos diante dele, falamos um monte de coisas, pedimos mais coisas ainda e simplesmente damos as costas e vamos embora. Eu tenho uma mente muito fértil, sabe? E às vezes eu penso que Deus olha pra gente e fala assim: uai, você foi embora, volta aqui, ó, você fez uma pergunta pra mim, não quer ouvir a resposta? Deus quer responder as nossas perguntas, mas nós não damos tempo para ouvir aquilo que perguntamos. Queremos que Ele fale, queremos que Ele nos responda, queremos que Ele nos oriente, mas nem sempre nós estamos disponíveis para ouvir o que Deus quer dizer, aquilo que Ele quer nos falar. E eu gostaria de pensar com vocês acerca de um salmo que eu chamo ele de o salmo do caos, o salmo da tempestade, do tumulto. E eu acho que de alguma maneira ele se parece muito com muitos dias da nossa vida. É o Salmo 46. E nesse Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá. E eu penso que ele devia estar passando por uma situação bem difícil na sua vida, porque a forma como que ele descreve os acontecimentos da natureza é o que eu chamo de um verdadeiro caos. Quer ver? Pensa comigo e medite naquilo que eu vou ler para você. Salmo 46 vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando esse salmista escreve este salmo, ele está descrevendo uma situação de extrema confusão, tribulação, mares convulsos, terremotos, situação adversa, mas de repente, no seu salmo, ele vai ouvir a voz de Deus dizendo assim para ele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus dizendo para nós, para que o nosso coração se aquiete, esse termo, esse verbo aqui, aquietai-vos, no hebraico, é como que Deus estivesse dizendo assim para o povo: silêncio, acalmem-se, parem de se contorcer, parem-se de movimentar, estejam parados, quietos. Vocês já viram aquelas pessoas quando elas estão morrendo afogadas e o salva-vida fica do lado meio que olhando assim até ela parar de se debater? Aí a hora que ela para de se debater, ele pula, vai lá e salva aquela pessoa. Porque a pessoa, no meio do afogamento, ela vai se debatendo, debatendo. Quantas pessoas que pulam para salvar e acabam morrendo junto, porque aquela primeira estava se debatendo. E Deus está nos convidando a parar de debater, a parar de falar demais. Nos convida a acalmar, aquietem-se. E eu penso que a nossa vida de hoje, ela é um convite a gente viver em debater. A gente não debate só temas, a gente se debate, a gente arruma confusões, a gente fala muito, a gente muitas das vezes luta muito, e isso de forma que nem sempre é produtiva. E muitas vezes, para que a foto aconteça, para que o milagre surja, tudo que a gente precisaria era aquietar, acalmar o coração, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir na nossa vida. E o convite dele para mim e para você hoje é: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O meu pai, ele usa uma expressão bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele sempre ele diz assim: o homem é homem e nada mais, mas Deus é Deus e nada menos. Então, nossa força é apenas uma força limitada, mas a força de Deus, o poder de Deus é sobrenatural, é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas e deseja aplicar todo esse poder em nosso favor, para o nosso bem. Mas nós temos que permitir, nós temos que parar,
descansar nos braços de Deus e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Quantas vezes nós queremos medir força com os desafios da vida e a gente não vai conseguir vencer, não. A maioria dos desafios tem uma força maior do que nós. Prova essa é que os desafios da vida têm como objetivo trazer para de dentro de nós, para fora, uma força que está sendo trabalhada para que a gente cresça e a gente se torne mais forte. Então, o desafio sempre vai ser maior do que a nossa força primária. Com o desafio, nós nos amadurecemos e a nossa força, ela é acrescentada dia após dia. Nós crescemos, nós amadurecemos. Mas, naturalmente falando, nós não temos força e poder suficiente para fazer tudo, para resolver tudo. Nós somos limitados. Nós dependemos de Deus. E Ele nos convida a descansar nele. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus nunca vai fazer por nós. Porque somos parceiros de Deus, Ele nos ajuda a fazer a nossa parte, mas Ele espera que nós a façamos. Mas a parte que é dele, só Ele pode fazer. E nós devemos aprender a descansar em Deus, sabendo que Ele pode, que Ele é capaz, que Ele nos ama e que Ele está interessado em fazer o melhor para as nossas vidas. Mas existe um tempo na nossa vida que é um tempo de guerra. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, vai descrever que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E no finalzinho da descrição vai dizer que existe tempo de guerra e existe tempo de paz. Existe um tempo que nós temos que trabalhar mesmo, que nós temos que guerrear. E nessa hora que é um tempo de guerra na nossa vida, nós não temos tempo para descansar, nós não temos licença para parar a batalha. Se a gente fizer, nós vamos ser sucumbidos. Mas existe também o tempo de paz. Existe o tempo da quietude. Existe o tempo da reflexão. Existe o tempo de ficar em silêncio, acalmar o coração e ouvir o que Deus quer dizer para nós. E se nesse tempo de quietude nós nos debatermos, nós não vamos conseguir nada. Mas se no tempo da quietude nós confiarmos em Deus, nós ouviremos a sua voz. Nós vamos experimentar do seu amor e nós vamos ter dentro do nosso coração uma paz para descansar, sabendo que Ele é capaz de fazer tudo por nós, em nós e através de nós. Assim como aquela foto que precisava de 7 minutos de paralisação para que aparecesse uma imagem. E que imagem, né? A primeira foto da história. Talvez hoje nós não estamos mais vivendo essa situação de tirar fotos e elas serem demoradas. Ao contrário, nós temos celulares ultrapotentes que a gente não apenas tira uma foto, mas grava um vídeo, conversa em tempo real. A ciência multiplicou, a tecnologia evoluiu, mas o nosso coração ainda continua precisando daquele tempo de parar, daquele tempo de descansar, do tempo de meditar, para que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para dizer para nós. Não adianta apenas a gente orar, chegar a Deus, entregar a Ele as nossas necessidades e um questionário com tantos questionamentos, com tantas perguntas. E aí a gente diz assim, não tenho respostas. Por que que não tem? Você parou para ouvir? Você esperou Deus te responder? Talvez o que precisamos no momento de tanta correria, de tanto frenesi e de tanta velocidade é parar um pouco, descansar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente consiga ouvir Deus falar conosco. Ele está sempre falando, Ele está sempre se revelando.
Os céus proclamam a glória dele, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia anuncia ao outro dia os feitos de Deus, e todas as suas obras apontam para a assinatura do Criador. Deus está sempre falando conosco, mas nem sempre nós estamos prontos a ouvir. E Ele convida-nos a parar, a aquietar o coração e saber que Ele é Deus. Quando nós descansamos nele, a nossa alma tem paz e a nossa caminhada, ela se torna firme, ela se torna confiante, porque a gente entende que Deus está do nosso lado e a gente pode dizer, assim como o salmista disse no Salmo 46, ainda que a terra trema, ainda que haja terremotos, ainda que os mares espumejem, ainda que o caos aconteça, a paz de Deus está no meio das tempestades e Ele nos alcança nas nossas necessidades. Ele nos convida a aquietar, a ouvi-lo falar, a descansar no seu cuidado. E então nós poderemos dizer, assim como ele disse no Salmo, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que você, que eu, que todos nós possamos nos refugiar em Deus, descansando na sua providência e no amor que Ele tem por nós. Que Deus te abençoe.